Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 35 minutos. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quarta-feira, 17 de setembro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha mais uma edição do Jornal Verde Vale. Agora em Mineiros faz 20 graus, a máxima prevista para hoje pode chegar até os 36 graus. A umidade relativa do ar hoje um pouco mais alta, entre 31% e 76%. Segundo a previsão do Clima Tempo, há 40% de chance de chuva, 0,2 milímetros aqui na cidade de Mineiros nessa quarta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Secretaria Estadual de Saúde lança edital para residência médica com 204 vagas. Goiás reforça ações de prevenção contra acidentes com animais peçonhentos. FIFA distribuirá quase 2 bilhões de reais a clubes por cederem seus jogadores às seleções. Líder de Ronaldo Caiado na Alego defende Zé Mário como vice de Daniel nas eleições de 2026. 2 pessoas são presas em operação contra a pornografia infantil em Goiânia. Goiânia aplica 102 mil multas desde a retomada da fiscalização. O FG abre concurso público com 22 vagas para professor. Ministério anuncia que o CPF será o novo número do cartão do SUS. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 37 minutos, uma ótima manhã de quarta-feira para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Após mal-estar, o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu de casa e foi levado para o Hospital DF estar em Brasília na tarde desta terça-feira. Ele estava em prisão domiciliar. Um comboio de veículos da polícia o acompanhou, assim como um helicóptero. O ex-presidente ficou internado e passou a noite no hospital, informou ontem a equipe médica que está cuidando dele em Brasília. Bolsonaro deu entrada no hospital mais cedo com crise de pressão baixa, soluços e vômitos. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro apresentou neste momento episódio de mal-estar, pré-síncope e vômitos com queda da pressão arterial, sendo necessário ir à emergência do Hospital DF Star. Foi o que informou a defesa do ex-presidente. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, agradeceu o apoio e recusou o apoio, oferecido pelo Ministério da Justiça para ajudar a esclarecer o assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, e disse que as polícias estaduais estão mobilizadas para identificar e prender os assassinos envolvidos na execução. A fala de Derrite foi dada na saída do velório do corpo de Rui na Assembleia Legislativa de São Paulo após ser indagado sobre telefonema feito pelo ministro Ricardo Lewandowski ao governador Tarcísio de Freitas. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também ofereceu apoio. 2 suspeitos já foram identificados e será pedida a prisão temporária deles, informou o secretário ontem. Rui foi morto a tiros na segunda, após perseguição em Praia Grande, no litoral paulista. Os criminosos fizeram ao menos 21 disparos de fuzil. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que aumenta a blindagem judicial para deputados e senadores. É a chamada PEC da blindagem. Congressistas favoráveis à PEC afirmam que ela volta às regras da Constituição de 1988, mas na verdade ela acrescenta novas blindagens, como a votação secreta para prisão. Eram necessários 308 votos para aprovação. O placar foi de 353 a 134 no primeiro turno e
344 a 133 no segundo turno. Ainda no fim da sessão, os deputados aprovaram na madrugada desta quarta-feira um destaque, sugestão de alteração, que retirou da PEC da blindagem a previsão de votação secreta para autorizar a abertura de processos contra parlamentares. Agora, a Câmara ainda precisa votar 2 destaques antes da matéria ir para o Senado. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, já afirmou que o texto não passará pelo colegiado. Depois da Câmara, a PEC obrigatoriamente precisa ser aprovada pelo Senado para virar lei e a CCJ é etapa obrigatória. Mais da metade dos municípios ainda não respondeu ao levantamento da educação infantil 2025. Quem vai falar sobre esse assunto é Mariana Rios. Mais da metade dos municípios brasileiros ainda não respondeu ao levantamento Retrato da Educação Infantil 2025. Segundo o Ministério da Educação, mais de 3.200 cidades não concluíram o envio das informações. O prazo para participação foi prorrogado até 22 de setembro. A pesquisa é considerada essencial para subsidiar políticas públicas voltadas à educação de crianças de 0 a 5 anos. Municípios que não enviarem os dados até a nova data terão sua realidade excluída do estudo. Isso pode comprometer a participação em futuras iniciativas de apoio técnico e financeiro da União. O questionário é dividido em 5 blocos e leva cerca de 30 minutos para ser preenchido. Todos os 5.571 municípios do país devem responder, inclusive aqueles que não registraram crianças fora da escola. A coleta é feita pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC, que deve ser preenchido pelo secretário municipal de educação ou por pessoa designada. A prorrogação foi necessária após relatos de instabilidade no sistema. O levantamento faz parte do Compromisso Nacional pela Qualidade e Equidade na Educação Infantil, que busca garantir aprendizagem e desenvolvimento integral para bebês e crianças matriculadas nessa etapa da educação básica. Reportagem, Mariana Ramos. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. O Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, publicou nesta segunda-feira o edital de processo seletivo unificado para os programas de residência médica 2026. Ao todo, são oferecidas 204 vagas em diversas especialidades da saúde. A seleção será feita em 2 fases. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova objetiva aplicada a todos os candidatos, que terá peso de 90% na nota final. Já a segunda etapa será análise curricular, de caráter apenas classificatório, com peso de 10%. As inscrições estarão abertas de 1º a 23 de outubro deste ano até às 17 horas, exclusivamente pelo site no portal do candidato. O valor da taxa varia conforme o número de inscrições: R$500 para uma especialidade, 400 para 2 e 300 a partir de 3 ou mais. O edital prevê a possibilidade de concorrer em diferentes unidades de saúde, desde que as especialidades exijam o mesmo pré-requisito e estejam agrupadas em um mesmo quadro de prova. Às vésperas do Dia Internacional de Atenção aos Acidentes Ofídicos, celebrados em 19 de setembro, o governo de Goiás intensifica a mobilização em torno do tema e chama a atenção para os riscos representados por animais peçonhentos. A data, criada pela Organização Mundial da Saúde, busca ampliar a conscientização global sobre um problema que em Goiás tem grande impacto na saúde pública, especialmente em regiões rurais e urbanas com maior incidência desses acidentes. De janeiro a setembro deste ano, o estado já registrou 5.544 casos de acidentes com escorpiões que resultaram em 2 mortes. 959 casos envolvendo serpentes com 5 óbitos, 941 casos de picadas de aranhas, em sua maioria marrons e armadeiras, com um óbito confirmado, além de 118 acidentes com lagarta e 595 com abelhas, sendo esses últimos responsáveis por 2 mortes. O secretário estadual de Saúde, Razível Santos, afirma que a conscientização é peça-chave para reduzir os riscos. A subcoordenadora de ações de vigilância do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, Mariene Abreu, a prevenção é o caminho mais eficaz. Medidas simples como usar calçados e luvas em áreas rurais, verificar roupas e sapatos antes de vesti-los, manter quintais limpos e nunca tentar manipular os animais podem salvar vidas. O UTI do CRER ganha prêmio como uma das melhores do país. Quem vai falar sobre essa boa notícia é Pedro Henrique Rabelo. O CRER é o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Henrique Santilo.
E a UTI do CRE acabou de receber a certificação Top Performer, concedida pelo projeto UTIs Brasileiras. Para nós é muito importante, né, esse prêmio, a gente luta por isso, a gente incentiva esse prêmio, mas ele é muito mais uma consequência de um cuidado bem feito do que uma busca, na verdade, por isso. A busca é sempre por excelência, por melhoria, para a gente cuidar melhor do nosso paciente. Em Goiás, o CRER foi o único hospital público a conquistar essa certificação, reforçando sua posição de referência em qualidade assistencial e segurança do paciente. A estrutura física da UTI é muito boa e o trabalho que a direção procura fazer com os profissionais que trabalham aqui diariamente é fundamental. É o envolvimento dos profissionais mesmo, né? O que torna uma UTI Top Performance é o envolvimento da equipe. Aqui a gente treina a equipe, a gente tem um treinamento para todos os profissionais, não só a enfermagem, né? Como fisioterapeuta, médico, assistente social. A nossa equipe ela é composta por técnicos de enfermagem também, que são muito bem treinados, que é um profissional que ele fica mais tempo beira-leito do paciente. E o que faz diferencial o que eu acho é em relação a essa integração mesmo, né? A gente não pensa só num profissional, a gente integra todos os profissionais ali para o cuidado do paciente. Aqui no CRE, 20 leitos de UTI são oferecidos diariamente. Vidas são salvas. E lógico que com esse trabalho reconhecido nacionalmente, lindas histórias ficarão guardadas para sempre na memória dos profissionais que aqui trabalham. Eu lembro um caso que quando eu era enfermeira assistencial, eu assisti uma paciente que ela era grave, uma paciente que ficou em ventilação mecânica, ficou em estado gravíssimo e ela sobreviveu, foi de alta. Aí eu estava indo para uma reunião, eu fui abordada por ela e eu não lembrava. E ela falou: "Oi, tudo bem? Eu queria te agradecer." Aí eu fiquei assim, porque é muitos pacientes que passa, né? E ela falou assim: "Eu lembro de você quando você cuidou de mim, eu lembro dos seus olhos", porque a gente sempre ficava de máscara, "eu lembro dos seus olhos e eu quero agradecer o seu carinho comigo, né? O seu cuidado fez a diferença." Nos últimos 6 anos, a UTI do CRE atendeu 10 mil pacientes. O resultado do prêmio em 2025 destacou 304 UTIs em todo o país, entre as mais de 800 participantes. O apoio do governo de Goiás ao atender as necessidades do hospital, com os pagamentos em dia, contribui muito. Nós temos uma meta mensal de produção hospitalar e recebemos o repasse para que nós, gestores, possamos gerenciar esses gastos, né? E nós gastamos isso de forma eficiente, de forma consciente, com o recurso humano, né? E o recurso de materiais, de medicamentos que nós precisamos para prestar toda a assistência. A UTI hoje é equipada com o que é necessário para que a gente possa atender os nossos pacientes. Quando surge alguma demanda, né, a gente direciona via SES e isso normalmente é atendido, né, pela Secretaria Estadual de Saúde. Então o apoio ele é muito presente. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48. E a FIFA anunciou nesta terça-feira que irá distribuir 355 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 800 milhões na cotação atual para os clubes que cederem seus jogadores às seleções para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O valor representa um aumento de 70% em relação à quantia do Mundial do Catar em 2022. A grande novidade é que o programa de benefícios aos clubes da FIFA também beneficiará as equipes que disponibilizaram atletas durante as eliminatórias da Copa, mesmo que esses jogadores não participem do Mundial. A competição acontecerá de 11 de junho a 19 de julho do ano que vem nos Estados Unidos, México e Canadá. Na última edição do Mundial, realizada há 3 anos no Catar, os atletas das 32 seleções participantes possibilitaram a distribuição de 209 milhões de dólares entre 440 clubes de 51 federações pertencentes a 6 confederações continentais existentes. Para o ano que vem, o torneio terá 48 seleções, ao invés de 32, com um aumento expressivo no número de partidas de 64 para 104. E a
A Fórmula 1 divulgou ontem o calendário de corridas sprint de 2026. A grande mudança é a ausência do Grande Prêmio de São Paulo na lista. Será a primeira vez que o circuito de Interlagos fica fora do formato de corrida curta, implementada desde 2021. Além de São Paulo, as etapas da Bélgica, Estados Unidos e Catar também deixarão de ter corrida sprint. Elas serão substituídas por Inglaterra, Canadá, Holanda e Singapura. A corrida sprint tem limite de duração de 100 quilômetros e não é obrigatório ida aos boxes. Os 8 primeiros colocados pontuam, com o primeiro colocado fazendo 8 pontos, enquanto o último leva apenas 1. E em um jogo morno, Lanús marcou nos acréscimos e venceu o Fluminense por 1-0 nesta terça-feira em Buenos Aires, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Durante quase 90 minutos, as duas equipes foram pouco efetivas. Os goleiros não precisaram fazer grandes defesas, mas nos últimos instantes, o time da casa emplacou um bom contra-ataque, que terminou com o gol de Marcelino Moreno. O resultado dá a vantagem do empate à equipe argentina para o jogo de volta na próxima terça-feira, no Maracanã. Fluminense volta a campo no próximo sábado pelo Brasileirão para enfrentar o Vitória no Barradão, buscando se aproximar da faixa de classificação da Libertadores. Na terça-feira enfrentará novamente o Lanús, desta vez em casa no Maracanã, na partida de volta das quartas da Sul-Americana. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Os preços da soja nos futuros de Chicago abriram alta ontem, atingindo $10,49 para novembro. Além disso, a reação vem da piora das condições das lavouras nos Estados Unidos. Ontem as cotações fecharam em leve queda, mas o mercado segue atento ao clima e ao andamento da safra americana. Segundo o Departamento de Agricultura americano, 63% das áreas de soja estão em condições boas ou excelentes, uma queda de 1 ponto percentual em relação à semana anterior. Enquanto isso, 26% são regulares e 11% ruins ou péssimas. Em comparação, no mesmo período do ano passado, os índices eram 64%, 25% e 11%. A colheita americana já alcança 5% da área plantada contra 6% do ano passado e 3% da média histórica. Além disso, a fase de maturação atinge 41% das lavouras, levemente acima da média. Apesar da projeção de produção maior nos Estados Unidos, de 117 milhões e 100 mil toneladas frente a 116,8 milhões do relatório anterior, o mercado permanece cauteloso. Isso porque o clima quente e seco preocupa e a falta de avanços nas negociações entre China e Estados Unidos mantém a atenção do setor. Porém, um telefonema entre os líderes dos dois países, marcado para a próxima sexta-feira, poderá trazer novas propostas. No Brasil, a Granoeste destaca que os prêmios nos portos permanecem firmes, entre 175 e 190 no mercado spot, para o novembro na faixa de 180 a 195. Além disso, a queda do dólar limita a formação do preço doméstico. No oeste do Paraná, indicações de compra entre R$133 e R$135 a saca. Enquanto isso, em Paranaguá, os preços variam de R$141 a R$144, dependendo do prazo de pagamento e do local do embarque. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Às 6h52, a gente vai já para mais um intervalo. Daqui a pouco também os comentários de Alexandre Garcia. Se você vai fazer a troca de óculos ou comprar óculos novos, o lugar certo é lá na Óticas Carol, que é a maior rede de óticas do Brasil. As lentes a partir de apenas R$ 59,90 e os seus óculos prontos a partir de 5 minutos. Na H5 Auto Center você encontra pneus multimarcas, manutenção e suspensão, direção, freios e muito mais. Se o seu gás acabou aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias, 3661-2002, inclusive domingos e feriados. A Convida é a maior corretora de seguros aqui de Mineiros. Ligue agora mesmo e faça o seu orçamento. 649-9676-1122. E na Casa das Iscas você tem de tudo para pesca, camping, material de mergulho. Também venda e manutenção de espingardas de pressão. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Eduardo Talhaferro está lá na Itália, se não estaria preso aqui no Brasil. Foi absolvido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo do tiro em casa, onde tudo começou. A Justiça percebeu pelas provas que ele não estava tendo um acesso de fúria contra a mulher dele, e sim na hora que o policial entrou e foi tirar a pistola da mão dele, ouviu o disparo, que não pegou em ninguém. E aí ele teve o celular apreendido. E aí, de repente, vaza o que está no celular, revelando a atuação
da equipe do ministro Moraes naquela comissão especial de combate à desinformação na campanha eleitoral. Só combatia um lado, não combatia o outro, a gente ficou sabendo de tudo isso. E aí a coisa se espalhou. Hoje a mídia domesticada não fala muito nisso, não sei se vai falar agora que ele foi absolvido, pelo menos vai ter que contar. Ele está sendo investigado por violação do sigilo profissional. Prestem bem atenção. O que isso significa? Significa que o que ele violou é verdadeiro. Porque se estava sob sigilo profissional aquilo, não é. Bom, o presidente Lula deve ir à ONU, né, cumprir a tradição de fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral. Será no dia 22, 23. Até agora, nesse momento da gravação, ainda não chegaram os vistos de boa parte, né? 2 ministros, por exemplo, não poderão ir. O ministro da Justiça e o ministro da Saúde, Lewandowski e Alexandre Padilha. Mas tem mais gente sem visto. E a Embaixada dos Estados Unidos ontem divulgou a entrevista do secretário de Estado em Israel para a Fox News, dizendo que a democracia no Brasil se deteriora e, por isso, haverá na próxima semana ou nos próximos dias uma resposta dos Estados Unidos em termos de mais sanções, né? Por falar nisso, está nos Estados Unidos o Eduardo Bolsonaro, deputado. A deputada Caroline Detone, que era líder da minoria, renunciou em favor de Eduardo Bolsonaro. Ele assume agora, por escolha das lideranças, do tamanho dos partidos, a liderança da minoria. E aí, qual é a consequência disso? Por decisão da Câmara Diretora, os líderes não terão faltas, mesmo nas suas ausências. Então, não dá para contar falta como motivo de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado do Brasil. Essa é a consequência. Vai ensejar muita discussão essa história. E ainda falando sobre eventos, né, vai ser em 10 de novembro o início da COP23. Vocês sabem, conhecem o 10 de novembro? 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas decreta a ditadura, fecha o Congresso, introduz a censura, extingue os partidos políticos e passa a governar com decreto. 10 de novembro. No mesmo 10 de novembro que vai abrir a COP, que parece que está marcado assim pelo destino. Agora, ontem começou uma greve da construção civil em Belém e região metropolitana. Por mais salário, mais cesta básica, parou tudo. E aí? Está chegando a hora de abrir. E por fim, só uma observação, né? O presidente Lula tem algo em comum com Getúlio. A partir da ditadura Vargas, o governo passou a ser uma agência de propaganda populista que subvencionava jornais e rádios que fossem a favor do governo. Coincidência, né? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O PL indicou o deputado federal Eduardo Bolsonaro para assumir o cargo de líder da minoria na Câmara. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos desde o início do ano, tenta encontrar saídas para não perder o mandato, já que sua licença terminou no dia 20 de julho e desde então as suas faltas estão sendo computadas. Segundo o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, a decisão é amparada por um ato da mesa diretora de 2015, ainda durante a gestão de Eduardo Cunha, que permite que, em razão da natureza das atribuições, as presenças de líderes de membros da mesa não precisam ser registradas. Cavalcante afirmou que a decisão foi dialogada com o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. A assessoria de Mota, porém, nega que houve acordo. Embora o PL tenha anunciado a indicação, a nomeação de Eduardo precisa ser referendada pelo presidente da casa.
Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que tornou facultativo o comparecimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, ao colegiado. O senador mineiro defendeu as prerrogativas do colegiado e endossou a causa da oposição para limitar as decisões monocráticas. Congressistas aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro também criticaram a posição de Mendonça. O deputado Zé Trovão disse que o ministro pisou na bola feio com a decisão, enquanto o senador Marcos Rogério pediu que Viana entre com uma ação para levar a decisão de Mendonça ao colegiado. O presidente da CPMI disse que deverá entrar ainda hoje com um mandato de segurança. Trata-se de um instrumento jurídico para derrubar decisões tidas como abusivas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, recebeu visto para participar de reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, Estados Unidos, ontem. Ele deve integrar a comitiva do presidente Lula. O visto do ministro estava suspenso há algum tempo. A viagem ocorre em meio ao acirramento das tensões com o governo norte-americano após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Custo Brasil, para 70% dos empresários, carga tributária é o principal entrave, o que aponta uma pesquisa da CNI. A dificuldade de contratar mão de obra qualificada é o segundo maior problema enfrentado por empresários da indústria. Quem vai trazer os detalhes é a Cristina Sena. A elevada carga tributária brasileira é o principal obstáculo para o crescimento de negócios no Brasil. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgada nesta segunda-feira, dia 15. Para 70% dos empresários industriais entrevistados, honrar os tributos é o principal problema do Custo Brasil. A falta de mão de obra qualificada aparece em segundo lugar, mencionada por 62% dos entrevistados. Em seguida, vêm as dificuldades no financiamento do negócio, a insegurança jurídica e regulatória e a ausência de competitividade justa. Para o vice-presidente da CNI, Léo de Castro, a reforma tributária deve contribuir para aliviar a carga dos impostos, mas é importante que o setor industrial acompanhe e participe do processo regulatório para garantir a simplificação dos tributos e o aumento da segurança jurídica. A CNI acredita que a reforma tributária endereça o tema e tem uma grande expectativa que, de fato, com a implementação completa da reforma, o processo de apuração de tributos e pagamento de tributos no país ganhe uma grande simplificação e também ocorra um aumento da segurança jurídica. Em relação à qualificação profissional, Léo de Castro defende ampliar os cursos técnicos de nível médio e estimular beneficiários de programas sociais a ingressar no mercado de trabalho. A pesquisa também mostra que, além dos tributos e da falta de mão de obra qualificada, empresários apontam problemas como acesso a insumos básicos, infraestrutura deficiente e dificuldade no acesso a serviços públicos. De acordo com a CNI, produzir no Brasil é quase 20% mais caro do que produzir em outros países, e isso encarece produtos e serviços para o consumidor final. O empresário do setor de comunicação, Jackson Lemos, de Minas Gerais, explica que investe em tecnologia e gestão para enfrentar os desafios, mas destaca a insegurança jurídica como maior entrave. Se o custo do Brasil fosse menor para mim, dentro da minha empresa, com certeza eu teria mais gente trabalhando para mim, criando novos produtos e serviços para gerar pelo menos mais empregos diretos. Isso mostraria todo o nosso potencial e com certeza o Brasil teria mais desenvolvimento econômico. O levantamento foi encomendado ao Instituto Nexus e ouviu 1.000 empresários de pequeno, médio e grande porte em todas as regiões do país, entre 14 de julho e 7 de agosto. A pesquisa integra a campanha Custo Brasil, lançada pela CNI, que busca conscientizar sobre o impacto desse conjunto de barreiras estruturais, burocráticas e econômicas na rotina dos brasileiros e no desenvolvimento do país. Reportagem, Cristina Sena. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. O líder do governador Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa do Estado,
deputado estadual Thales Barreto, do União Brasil, foi firme ao defender nesta terça-feira que o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, a FAEG, José Mário Schreiner, seja candidato a vice-governador na chapa de Daniel Vilela no ano que vem. Para ele, o dirigente da FAEG faz diferença no segmento e tem condições de representar o agronegócio na chapa de Daniel. Barreto chegou a destacar que a dupla seria ideal para a continuidade da gestão Caiado em Goiás. A declaração foi feita durante a solenidade de assinatura do contrato para a pavimentação da GO 147 na sede da FAEG em Goiânia. A atual vice Daniel deve assumir o governo no próximo ano, com a saída do governador Ronaldo Caiado para pavimentar a sua pré-candidatura e assim disputar as eleições presidenciais no Brasil de 2026. Além de ser líder do governo na Alego, Thales Barreto foi relator do projeto que criou a chamada taxa do agro, que abastece o Fundeinfra e financia obras como a da GO 147. No discurso, Thales também defendeu uma eventual candidatura de Caiado à presidência e afirmou que o modelo de execução do Fundeinfra, criado em meio a resistências no setor, pode servir de exemplo ao país. E a Polícia Civil de Goiás prendeu 2 pessoas nesta terça-feira durante a Operação Anjo da Guarda, que combate o armazenamento de pornografia infantil em dispositivos eletrônicos. A investigação também cumpriu 3 mandados de busca e apreensão, sendo 2 em Goiânia e 1 no entorno do Distrito Federal. Durante as medidas, foram localizadas dezenas de arquivos de pornografia infantil e as prisões foram efetuadas em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 401B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A investigação contou com o uso de tecnologia para a apuração dos fatos. Foram utilizadas ferramentas como o Medbeia, materializador de evidências digitais e informática, versão busca e apreensão, e o Nemesis, ferramenta que utiliza a inteligência artificial e outros elementos na busca de material de pornografia infanto-juvenil existente em dispositivos eletrônicos para documentar eventuais situações de flagrante. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas. A retomada da fiscalização eletrônica em Goiânia recolocou o número de multas de trânsito no mesmo patamar dos anos anteriores, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito. Entre abril e julho deste ano, os radares registraram 102.043 autuações, média de pouco mais de 25 mil por mês, semelhante ao histórico antes da interrupção do serviço, que ficou 9 meses sem funcionar. Em 2024, quando ainda vigorava o contrato anterior, foram 343.158 multas emitidas entre janeiro e junho, média de 57 mil por mês. O serviço, porém, foi interrompido em junho daquele ano e ficou inativo até abril desse ano. Com a volta dos equipamentos, os registros voltaram a crescer: 6.789 em abril, 19.509 em maio, 25.582 em junho e 50.163 em julho. Conforme o titular da pasta, Tarcísio Abreu, a oscilação é esperada e tende a se estabilizar à medida que os motoristas retomem o hábito de respeitar os limites de velocidade. O governo de Goiás inicia a montagem do Natal do Bem 2025, considerado o maior evento de Natal gratuito do Brasil. Quem vai falar sobre a organização do evento é a Leandra Matos. A Organização das Voluntárias de Goiás e o Goiás Social começaram a montagem do Natal do Bem 2025, considerado o maior Natal gratuito do Brasil. O evento será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, de 14 de novembro a 4 de janeiro de 2026, com entrada e estacionamento totalmente gratuitos. Para a instalação da estrutura, a esplanada do Centro Cultural estará fechada ao público. Em 2024, o Natal do Bem registrou público recorde de 1,5 milhão de visitantes. Neste ano, a expectativa é superar esse número, considerando o evento como uma das principais atrações de fim de ano do país. O projeto contará com quase 3 milhões de pontos de luz e uma árvore de 40 metros de altura. O público terá à disposição 12 mil vagas de estacionamento e 4 linhas exclusivas de transporte coletivo. A vila gastronômica será ampliada e terá 27 quiosques com diversas opções de alimentação. Todos os ambientes do complexo serão acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h15. O Atlético Paranaense venceu a Chapecoense por 3-2 na Arena Condá, em duelo da 26ª rodada da Série B. O Furacão saiu na frente no primeiro tempo com viveiros de pênalti, mas levou a virada nos primeiros 7 minutos da etapa final, com gols de Eduardo Doma e Perotti. A reação paranaense foi imediata. Léo Derek empatou aos 12 minutos e pouco depois Viveiros marcou novamente, garantindo a vitória rubro-negra. A Chape ainda pressionou nos minutos finais, acertou a trave, exigiu boas defesas de Santos, mas não conseguiu evitar a derrota. Com o resultado, o Atlético Paranaense encostou no G4, enquanto que a equipe catarinense segue dentro da zona de classificação. E após chegar a 6 desfalques diante do Juventude no último domingo, o Flamengo terá reforços para quinta-feira, quando enfrenta o Estudiantes às 21h30 no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Léo Ortiz volta de suspensão. Bruno Henrique retorna após o controle de carga, enquanto que Varela já faz atividade com o grupo e deve ser relacionado normalmente. Por outro lado, a tendência é que Jorginho e Alexandro continuem fora de combate. Quem está fora dos 2 jogos da Libertadores é Pulgar. Apesar do volante chileno ter começado a fazer exercícios no campo no último sábado e de Felipe Luiz ter dito que iria tentar recuperá-lo para as quartas de final, ele ainda terá mais 2 semanas de treinamento com a fisioterapia antes de ser liberado para ser reintegrado ao grupo. E com 2 gols de Lelê, o Atlético Goianiense venceu o Avaí por 2-1 de virada e manteve a boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Já são 4 jogos sem derrota para o Dragão, que fica em posição melhor na tabela. O Avaí, que ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo por conta da expulsão de Jonathan Costa, marcou primeiro em um belo gol de longe de Marcos Vinícius, mas não conseguiu segurar a vantagem. Com o resultado, o Dragão chega aos 35 pontos, na 13ª colocação. Apesar de não ter ganhado muitas posições na tabela, o time goiano se aproximou de vários times na pontuação. A diferença para o G4, no entanto, ainda é grande. Já o Avaí fica em 11º com 36 pontos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h17. A terça-feira chegou ao fim com preços internacionais do milho futuro, contabilizando movimentações positivas na Bolsa de Chicago. O primeiro fator de suporte para as cotações foi a redução na qualidade das lavouras do milho dos Estados Unidos, divulgada pelo relatório do Departamento americano no fim da segunda-feira. O departamento classificou 67% das áreas como boas ou excelentes até o início da semana, contra 68% apontados até a semana passada e 71% contabilizados no mês anterior. E já na Bolsa Brasileira, os preços futuros do milho fecharam a terça-feira com flutuações no campo misto. A análise de safras e mercado destacou que o mercado brasileiro de milho segue com postura cautelosa por parte dos produtores e consumidores, mantendo negociações ainda travadas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O presidente da Câmara, Hugo Mota, prometeu a líderes da casa que iria colocar em votação ontem, terça-feira, no plenário, a chamada PEC da blindagem ou a PEC das prerrogativas. Além de prever que deputados federais e senadores só poderão ser presos e processados criminalmente com o aval de suas respectivas casas, o texto cria um foro privilegiado para presidentes de partidos. Segundo o parecer elaborado pelo relator da PEC, o deputado Cláudio Cajado, presidentes nacionais de partidos políticos com representação no Congresso serão processados e julgados pelo STF. Hoje, a Constituição Federal prevê o foro especial apenas para presidente e vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministros de Estado e o Procurador-Geral da República. E o Ministério anuncia que o CPF agora será o novo número do cartão do SUS. Quem vai trazer os detalhes dessa novidade é Renato Ribeiro. O CPF será o novo número do cartão do SUS. A novidade foi divulgada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. A partir de agora, o cidadão passa a contar com um novo cartão nacional de saúde, que passa a exibir nome, CPF, sexo e data de nascimento, em substituição ao número antigo. A ideia é ter uma identidade digital única, ampliar a integração entre sistemas e melhorar a segurança e a qualidade dos dados de saúde, além de combater fraudes e duplicidades. Uma mãe, por exemplo, poderá levar apenas o CPF do filho para vaciná-lo,
e terá a segurança de visualizar todo o histórico de vacinas diretamente no celular pelo caderneta digital da criança. A unificação do cadastro facilita também a integração com outras bases e sistemas de saúde, ampliando serviços e informações disponíveis para a população. O uso do CPF viabiliza o acesso a dados como o histórico de vacinação e os medicamentos garantidos pelo programa Farmácia Popular no aplicativo Meu SUS Digital. O Ministério da Saúde também estabeleceu um cadastro temporário para cidadãos atendidos sem CPF, válido por até 1 ano, para casos de emergência ou de atendimento a estrangeiros, indígenas e ribeirinhos. Não é necessária a impressão do documento, pois o cartão estará disponível em formato digital. A previsão é que 111 milhões de cadastros sejam inativados até abril de 2026. Desde julho, 54 milhões de registros sem CPF já foram suspensos. Mas pacientes sem CPF continuam sendo atendidos normalmente no SUS. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Para 7h21. Daqui a pouco a gente vai para mais um intervalo, o último aqui do Jornal Verde Vale. Na volta, tem as notícias locais, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Se você vai fazer manutenção no seu veículo, o lugar certo é lá na H5 Auto Center. Lá você encontra pneus multimarcas, manutenção e suspensão, direção, freios e muito mais para o seu veículo. Lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. Seguros, você já sabe aonde procurar. É lá na Convida Corretora de Seguros, a melhor corretora de Mineiros que vai te atender. No telefone 996761122. Ligue agora mesmo, faça o seu orçamento e durma tranquilo com a Convida Corretora de Seguros. Na Casa das Iscas tem de tudo para pesca, camping, material de mergulho e muito mais para você. Se o seu gás acabou aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias 3661-2002. E a Óticas Carol é a maior rede de óticas do Brasil. Mais de 1.600 lojas espalhadas e os melhores preços de armação e lente.